Então, gente, eu vou mostrar pra vocês como fazer o ponto pipoca, tá? Então, pra mostrar o ponto pipoca, eu vou começar fazendo a ovelhinha. Vou usar a receita da ovelhinha, então quem já faz, já tem a receita, é só seguir, acompanhar com a receita. Mas quem lá na receitinha fala assim, ó, pra fazer um anel mágico com o branco. Então, vocês já sabem fazer anel mágico, né? Todo mundo craque em amigurumi. Eu tô fazendo do meu jeito, eu sei que tem gente que faz direto na agulha o anel mágico, mas... Deixa eu ver aqui se tá na câmera. Então, fiz um anel mágico, tá? E aí, a primeira carreira, eu vou fazer 6 vezes, um ponto baixo mais uma correntinha. Então, lá no final, fala que tem que dar 12 pontos. Por quê? Porque a correntinha também conta como ponto da carreira, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Ô, gente, desculpa. Um ponto baixo. E uma correntinha. 6 vezes, tá, pessoal? Então, quem aí já tá fazendo junto, é só fazer direto. Eu faço mais devagar aqui por causa da câmera e pra vocês acompanharem. Mas é só fazer 6 vezes isso. Um ponto baixo, uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha. Quantos eu fiz aqui? 1, 2, 3, 4. Um ponto baixo e uma correntinha. Então, assim, ó, na primeira... 1, 2, 3, 4, 5, falta um, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tô falando aqui junto, tô me perdendo nas contas. Um ponto baixo e uma correntinha. Pessoal, na primeira carreira aqui, eu não começo direto com ponto pipoca. Eu sei que vocês vão ver receitas por aí que começam, porque eu acho que o bumbumzinho aqui não fica muito fechado. E aí fica um negócio esquisito, né? Então, não dá. Então, eu faço essa carreirinha aqui de um ponto baixo e um ponto pipoca, e um ponto baixo e uma correntinha, pra ficar com a carreira bem, o bumbumzinho da ovelha ficar bem fechadinho ali, tá? E aí, eu vou fechar a carreira, não vou trabalhar em espiral ponto pipoca, porque ele é um ponto muito alto, eu não gosto do efeito dele quando eu trabalho em espiral. Então, eu acho que vocês já sabem, mas pra fechar a carreira, a gente pega, bota a agulha lá no primeiro ponto e faz um ponto baixíssimo. Vocês podem ver aqui que eu ainda não apertei bem o anel mágico, eu não fechei ele bem. Por que eu não fechei ele bem? Porque senão eu acho difícil acertar onde eu tenho que colocar o ponto pipoca. Então, eu faço a próxima carreira do ponto pipoca e depois eu fecho bem o anel mágico, tá? Então, não se preocupem se ficou abertinho assim agora por enquanto, tá? E agora a gente vai começar a segunda carreira, lembrando que a gente não tá trabalhando em espiral, a gente tá trabalhando em carreiras, tá? Por mais que seja circular. Na segunda carreira, a gente vai fazer 6 pontos pipocas com correntinha. Então, sempre que eu fizer um ponto pipoca, em seguida eu faço uma correntinha. Por quê? Porque senão eu não consigo inserir o ponto pipoca do próximo carreiro. Então, na verdade, essas correntinhas que a gente faz é sempre para preparar para fazer a carreira seguinte. Ó, quando eu faço ponto alto, que o ponto pipoca ele é feito de ponto alto, eu faço a subida do ponto com 2 correntinhas. Tem gente que faz 3. Então, quem tem o ponto alto mais alto, faz 3 correntinhas aqui. Quem tem um ponto alto mais baixo, faz só 2, tá? Meu ponto alto não é muito alto, então eu fiz só 2 aqui, tá? Mas aí vocês vejam o que fica bom no trabalho de vocês. Isso aqui já é o primeiro ponto alto do ponto pipoca. Existem pontos pipocas com 5 pontos altos, existem pontos pipocas com 3, tá? Eu, na ovelha, fiz com 5, pra ela ficar bem, como é que eu vou dizer? Bem emboladinha, assim, sabe? Então, aqui a gente vai fazer com 5. Então, agora eu vou dar uma laçada pra fazer o ponto alto. E no mesmo, onde eu tava ali com aquele ponto baixíssimo, no mesmo buraquinho, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer o ponto alto. Então, aqui agora eu já tenho 2 pontos. Eu vou fazer isso até ter 5, tá? 5 pontos altos ali, todos no mesmo ponto de base. 3. Oi, Tuca. Oi, Letícia. 4. 5. 3, 4, 5. Beleza.
Aí a gente vai fazer o quê? Eu vou puxar um pouquinho mais o fio pra não deixar ele escapar sem querer. Tira a agulha dali, tá? Volta lá no primeiro ponto. E agora é um dos detalhes que deixa o ponto pipoca bem fechadinho, não aparecendo a fibra, ó. Porque é importante, eu não tô vendo a fibra aqui, ó, tá bem fechado. Então, mesmo que vocês tenham um ponto mais solto, até agora não tem problema, tá? Mas nesse momento, quem tem ponto mais solto, ou pega uma agulha mais fina, ou então se concentra um pouquinho nessa parte aqui pra tentar fazer um pouquinho mais apertado, ó. Eu botei a minha agulha lá no primeiro ponto, peguei aquela laçada lá do final que eu tinha terminado, aperta bem, tá, gente? Deixa ele bem justinho na agulha e passa aqui dentro. O meu engatou em algum outro fio. Ah, perdi, peraí, tem que voltar. Vou refazer esse último ponto, tá? Ó, solta ele um pouquinho, volta lá no primeiro, aperta bem e puxa lá pra dentro. E aqui também aperta bastante, tá, gente, ó. É esse apertar bastante aqui, ó, que vai deixar o ponto de vocês mais fechado. E aí, aqui em seguida, eu já faço aquela correntinha bem apertada, ó. Vai parecer que a correntinha que é o ponto de cima do ponto pipoca, tá vendo? E agora, gente, o ponto pipoca tá feito. Vazei isso mais, quanto que manda ali na receita? 6 vezes. Então, vamos lá, vou fazer aqui com vocês, pra vocês irem acompanhando. Ó. Aí, agora sim, ó, o primeiro a gente tava ali onde eu botei o ponto baixíssimo, né? Agora o segundo e os próximos, é só vocês colocarem a agulha naquela correntinha de baixo, ó, tipo, fica um buraquinho maior ali da primeira carreira, tá vendo? Então, é mais fácil, ó, coloca ali e 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos no mesmo ponto de base, certo? Solta um pouquinho o fio, coloca a agulha lá no primeiro ponto alto, aperta bem na agulha e puxa para dentro do ponto alto, ó. E já faz logo, assim, antes de soltar um pouco a tensão, deixa bem apertado aqui, ó, já faz aquela correntinha, ó. Aí pronto, agora já dá pra relaxar de novo e trabalhar normalmente. Então, gente, assim, ó, quem tem ponto largo vai ter que ter esse cuidado sempre na hora de fazer esse fechamento do ponto pipoca e de fazer a correntinha, normal, tá? E com o tempo vai ficando mais automático. Mas na hora de fazer o resto do trabalho, fazer os 5 pontos altos, pode trabalhar normal, tá? Não precisa ficar tensionando demais. Ó, porque senão, o que acontece? Esse buraquinho aqui, ó, onde eu vou colocar o ponto pipoca da próxima carreira, ele vai começar a ficar muito aberto. E aí, isso que faz aparecer a fibra. Por isso que aquele momento ali a gente tem que apertar bem. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Solta o fio um pouquinho, agulha lá no primeiro ponto, ponto alto, pega de novo a laçada. Oi, Flávia. Pega de novo a laçada, puxa pra dentro do ponto alto. E logo faz a correntinha enquanto ainda estiver bem justo. Fizemos 3. Não se preocupem que esses buraquinhos todos se fecham na hora que a gente puxar o anel mágico. Oi, Yurian. Legal te ver aqui. Ó, então, gente. Primeiro ponto alto. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Soltar um pouquinho de linha. Solta um pouquinho o ponto. Agulha lá no primeiro ponto alto.
Pega a laçada de volta na agulha, puxa bem, aperta. Então, galera do ponto solto aí, quem tem ponto mais frouxinho, agora aperta bem. Puxa pra dentro lá do primeiro ponto e faz uma correntinha bem apertada. Fizemos 4, ó. Laçada. Vamos lá, 5 pontos altos de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Solta a laçada um pouquinho, vai lá no primeiro ponto alto e puxa ela bem apertada aqui pra dentro dele. E aí, faz a correntinha. 3, 4, 5, vamos para o último. Isso, Amélia, os 5 pontos altos são feitos no buraquinho que fica da correntinha do ponto de base. Por isso que a gente faz ela, para caber os 5 pontos ali dentro. 2. Então, entre cada ponto pipoca aqui, lá na primeira carreira, ficou um ponto baixo, escondidinho lá. Que é ele que vai ajudar a ficar bem fechadinho o círculo no final. 4. 5. 3, 4, 5, isso. Vou soltar um pouco meu fio aqui, tá dando nó. Ó, solta um pouquinho a laçada, primeiro ponto alto, pega essa laçada bem apertada e puxa pra dentro do primeiro ponto alto e faz uma correntinha, tá? Fechamos a nossa primeira carreira, ah, não fechamos, não, tá certo, 6, tô até perdendo as contas aqui. São 6 pontos pipocas, né, na receita ali. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E lembrando que eu acabei fazendo uma correntinha aqui no final. E agora eu vou fechar a carreira. Então, antes de fechar a carreira, se vocês quiserem, já dá de fechar bem o anel mágico. Deixa eu segurar aqui. Então, pode apertar bem agora. Cuidado pra não arrebentar o fio, mas aperta bem. Ó, tá vendo? Ó, fica bem fechadinho. E agora, gente, a gente vai pegar esse ponto em cima do ponto pipoca. Tá vendo que ela fica até meio curvadinha pra dentro? Porque a gente fez aqueles pontinhos ali do alto bem justos. Por isso que ela acaba ficando bem embolhadinha, sei lá como é que fala, sabe? Bem fofinha. Porque a gente aperta bem esse carreiro aqui de cima e aí o ponto pipoca ele realmente pula assim pra fora, sabe? E aí ela fica bem fechadinha. Então aqui, ó, quando a gente for fechar a carreira, a gente tem que meio que virar o nosso trabalho ao contrário, ó, e buscar aqui atrás o ponto, ó. Isso aqui é a correntinha. Opa, isso aqui é a correntinha. E tá aqui assim, ó, o meu ponto do ponto pipoca. Quando eu fecho, eu já pego às vezes até lá naquela correntinha, porque às vezes eu aperto tanto que eu nem consigo pegar esse ponto aqui. Então não tem muito segredo se vocês não conseguirem pegar bem em cima do ponto pipoca, tá, pessoal? Pode pegar ele um pouquinho mais pra lá, tá? Então a gente vai pegar ele aqui, ó, vou pegar aquela correntinha que a gente fez. Ó, vou apertar bem. Vou dar uma laçada. Ó, fiz um ponto baixíssimo, ó. Tá vendo como é que fica? Meio fechadinho mesmo, normal, tá, gente? E aí, agora eu iria pra segunda carreira. Eu vou começar lá aqui com a terceira, no caso, né? A primeira foi aquela de ponto baixo, correntinha. Depois ponto pipoca, correntinha. Agora a terceira, que seria os aumentos, já aumentando. Então, vou fazer o começo da terceira carreira aqui, só pra quem quer fazer ovelhinha aí, que precisa fazer aumento e diminuição, aumento, né? Com ponto pipoca, não vai precisar fazer diminuição. Então, às vezes pode se perder um pouquinho, a gente faz um pouquinho agora, tá? Então, a gente vai fazer 6 aumentas. Então, cada ponto pipoca, na verdade, vão 2 agora, tá? Então, pra cada ponto que eu fiz, agora eu tenho que colocar 2. Então, a gente começa normal, né? 2 correntinhas. E aí, laçada,
E lá nessa correntinha onde eu fiz o ponto baixíssimo, no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Dá um joinha aí pra eu saber que tá tudo certo. Ó, tem 2. Ah, beleza. Ah, eu não sei se é só minha internet, mas aqui só cai minha internet. 3. 4. Tudo é lá naquele ponto baixíssimo que eu fiz pra subir da carreira, tá, gente? Todos esses 5 pontos são naquele ponto baixíssimo. Ó, 5. Pega o primeiro ponto, puxa a laçada bem apertada pra dentro dele. E faz uma correntinha. Aí agora, como eu tô aumentando, eu vou colocar de novo aqui, ó, nesse buraquinho entre os 2 pontos pipocas, tá? Então, vai ficar bem justinho aqui mesmo, tá, gente? Mas é isso que faz ele não aparecer muita fibra, ó. Então, eu não avancei no trabalho, vocês estão vendo, né? Fiz 2, tô fazendo 2 praticamente juntos aqui, ó. E eu uso aquele vãozinho entre os pontos pipoca pra fazer mesmo. 3. 4. 5. Solta um pouco o ponto, volta lá no primeiro, pega a laçada de volta, aperta bem e faz a correntinha bem justa também, tá? Pronto, já fizemos um aumento. E agora é só repetir isso. Então, aqui fiz a correntinha, vou dar a laçada, vou lá naquela correntinha, ó, meio aqui por trás, ó, meio pelo avesso do trabalho, vou lá naquela correntinha da carreira de baixo, tá? E vou fazer 5 pontos ali no mesmo. Não vou continuar aqui, né, porque vocês entenderam, né, gente? Se ficou alguma dúvida, eu quero que vocês vão me mandando, tá? E aí, ó, vai ficando bem emboladinho mesmo, tá? Parece que vai ficar um trabalho indo pra cima, assim, vai ficar, mas a gente vai aumentando bastante, então ele abre bem, ó. Isso aqui depois vai ficar assim, ó.